Boa noite, irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais um culto aqui na Igreja Batista Liberdade de Itupeva. Vamos dar início ao nosso culto, então convido os irmãos a orar comigo, baixar suas cabeças, vamos entrar em espírito de oração. Senhor meu Deus, bondoso Pai, te agradeço pelo tempo, Pai, que temos hoje, te agradeço, Pai, pelo privilégio que é poder louvar e adorar o Seu nome, poder falar um pouco mais da palavra, Pai, que o Senhor deixou para nós, Pai. Te peço para que o culto de hoje seja uma bênção, Senhor, que o Senhor possa nos usar aqui, o grupo de louvor, o pastor e os demais integrantes que estão dando suporte. Que o Senhor possa estar conosco hoje à noite, Pai, que o Senhor seja sempre glorificado. Te peço e agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Para iniciar nosso culto, convido os irmãos a ficar de pé. Vamos louvar o nosso Deus. Luz do mundo, vieste à terra.
Amém. Glória a Deus. Continuar louvando o nosso Deus, que é tão maravilhoso, que nós viemos para adorar e que tem poder para nos salvar. Senhor é minha luz e salvação, não temerei, eu não temerei. Minha força em dias de tribulação, não temerei, eu não temerei. Meu coração firmado está em Ti, ó Deus, libertador meu. Eu
meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas, eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma em ti. O Senhor é minha luz e salvação, não temerei, eu não temerei. Minha força em dias de tribulação, não temerei, eu não temerei. Meu coração firmado está em ti, ó Deus, libertador meu. Eu viverei só para ti, proclamarei teu nome para sempre. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas, eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma em ti. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas, eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma em ti. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos de angústia. O Senhor é bom, meu refúgio em tempos. O Senhor é bom, o Senhor é bom. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas, eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma em ti. Tu és meu abrigo, minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas, eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma em ti. Amém. As crianças já podem subir com os professores ou não? A gente pode fazer agora. Pode ser? Pode ser? Já foi? Então, tudo bem. Nossa, mas a gente dá mais um tempinho. Mas a gente vai fazer o nosso tempo de ofertas agora. E os irmãos que vieram preparados, que quiser prestar alguma oferta, nosso gasofilácio está ali do lado da porta de saída. Tá ok? E vou fazer uma breve oração para a gente agradecer pelas ofertas.
Senhor meu Deus, bondoso Pai, te agradeço pelo tempo de louvor que nós estamos prestando a Ti, Pai. O Senhor é digno de tudo isso, Pai. E tão digno disso, Pai, desse louvor, também gostaria de Te louvar com nossos dízimos e ofertas. Que o Senhor possa dar direção para a liderança dessa igreja, Senhor, para usar esse dízimo e essa oferta da maneira mais sábia possível, Pai, conforme for a Tua vontade e sempre para glorificar e agradar o Seu nome, Pai, para atender a Tua vontade. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Quem sou eu para que o grande Rei me receba assim? Me perdi, ele me encontrou, seu amor por mim. Quem Deus libertar, livre enfim serás. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus libertar, livre enfim serás. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim serás. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Amém. Os irmãos podem se sentar. A palavra ao pastor. Boa noite, é uma alegria receber você e a sua família para o nosso encontro aqui da IBLE. E nesse momento eu gostaria de orar junto com você para que Deus continue falando ao nosso coração através da palavra. Ore junto comigo. Querido Pai, nós te louvamos porque o Senhor é bom, agradeço porque o Senhor está no controle de todas as coisas, agradeço porque o Senhor é soberano e o Senhor tem cuidado de todas as coisas. Eu agradeço pela tua igreja, agradeço porque o Senhor tem chamado pessoas para a salvação, o Senhor tem cuidado dessas pessoas, suprido todas as suas necessidades, e eu agradeço, porque o Senhor tem tudo preparado no tempo certo, e nós queremos descansar, Deus, nos teus cuidados. Eu oro agradecido em nome do Senhor Jesus. Amém. Nós vamos ter uma mensagem hoje com o título O Deus que Acrescenta. E eu quero convidar você a
entrar e fazer parte, conviver junto com uma família. E essa família tem pessoas, e pessoas que vão seguir por rumos, mas nós veremos que Deus está no controle de todas as coisas, e nós vemos Deus nos pequenos detalhes, e nós veremos Deus nos grandes acontecimentos. Eu convido você a ler Gênesis capítulo 37. Nós vamos ler Gênesis capítulo 37, versículo 2, e nós vamos ler outras passagens aqui mesmo em Gênesis, e eu convido você para participar dessa mensagem. Gênesis capítulo 37, versículo 2, diz assim: Estas são as gerações de Jacó. Aos 17 anos de idade, José cuidava dos rebanhos com seus irmãos. Ainda jovem, auxiliava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José levava a seu pai más notícias a respeito deles. Nós vamos ver essa família, nós vamos conhecer um pouquinho mais e no final nós teremos algumas aplicações para a nossa vida diária. E nesse versículo que nós lemos já nos dá aqui um grande entendimento desta família. Quem são as pessoas envolvidas? Nós temos o pai, Jacó, porque o versículo fala, estas são as gerações de Jacó, e vai falar sobre os filhos de Jacó. Nós temos aí os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, e também, entre eles, José, que é bem conhecido em todo o mundo, né? Muitas pessoas conhecem as histórias de José, já assistiram filmes, séries e até teatros em relação à vida de José. O nome de José significa aquele que acrescenta, Deus multiplica, acréscimo do Senhor. Por isso o nosso título, o Deus que acrescenta. E nós veremos como Deus vai agir na vida de José e nós veremos como isso vai acontecer também para a sua família e também hoje nas nossas famílias. E o que essa família fazia? Eles trabalhavam nos negócios da própria família, basicamente cuidar dos rebanhos e das terras. E você percebeu que Jacó, ele tem filhos, né? E aí nós vimos ali os filhos de Bila, os filhos de Zilpa, e aí nós vemos essa família com muitos irmãos, né? Muitos filhos do mesmo pai, mas não da mesma mãe. E o nosso personagem, por mais que aqui fala nesse versículo, essas são as gerações de Jacó, o personagem que vai do capítulo 37 até o 50 é José. E aí, qual era a idade dele? Nesse versículo fala que aos 17 anos de idade, também fala dele ainda jovem. E ele cuidava dos rebanhos com seus irmãos, auxiliava os seus irmãos. Então nós vemos que José, mesmo jovem, ele trabalhava nos negócios da família. E nós veremos mais a seguir o relacionamento familiar. Jacó com seus filhos, e nós percebemos como Jacó se relacionava com seus filhos. Como que isso acontecia? E nós vemos Jacó tratava José diferente dos outros filhos, era um tratamento diferenciado. Gênesis capítulo 37, versículo 3, vai dizer assim: Israel, que é Jacó, amava mais José do que todos os seus filhos, porque ele era o filho da sua velhice, e fez para ele uma túnica longa. Era um tratamento diferenciado, ele amava mais José do que os outros irmãos, talvez por causa da mãe de José, mas o texto fala também por causa da idade que Jacó já tinha. José era filho da sua velhice, e ele fazia esse tratamento diferenciado entre José e os outros irmãos. Inclusive, para mostrar isso, ele dá um presente diferenciado para José, e o texto fala aqui, fez uma túnica para ele. Não é tão claro aqui como que era essa túnica, mas ela deveria ser longa e ela deveria ser com cores.
somente pessoas ricas ou autoridade, ou aquele que seria o próximo líder, usaria uma roupa como essa. Um tratamento diferenciado, mas também com espionagem. Olha, no capítulo 37, verso 2, na última parte, fala que José levava a seu pai más notícias a respeito deles, a respeito dos seus irmãos. Gênesis 37, verso 14, vai dizer: E disse-lhe Israel, Jacó, vai, aqui ele está falando com José, né? Vai, vê se teus irmãos e o rebanho estão bem, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José foi para Siquém. Então, José ali, como obediência a seu pai, ele ia saber como que estavam os seus irmãos e também como que estava o rebanho. E ele trazia más notícias dos seus irmãos para seu pai. Nós não sabemos se o seu pai pediu para que ele trouxesse essas más notícias, ou se ele, vendo ali a maldade ou as ações dos seus irmãos, ele percebeu que o meu pai precisa saber disso. Não é tão claro aqui, mas ele levava essas más notícias ao pai. Mas nós temos no Gênesis 37, verso 11, no contexto, José, ele tem essa túnica, mas ele também tem 2 sonhos. E nesses sonhos de Deus, realmente, ele fala desse sonho, você pode ler depois com mais tempo, ele, numa situação onde Deus o coloca como superior para algo que vai acontecer ainda no futuro, onde José, através da ação de Deus, ele vai estar numa posição elevada e ele vai abençoar a sua família. Mas nesse momento, eles não entendem isso. E olha o que diz Gênesis 37, verso 11. E seus irmãos ficaram com ciúmes. José tem o primeiro sonho e ele conta aos seus irmãos, e ele tem o segundo sonho e ele conta, e até mesmo seu pai, ali percebendo aquela questão da superioridade, ele também repreende José. E os seus irmãos ficam com ciúmes, mas seu pai guardava isso no coração. Talvez o sonho de José, ele estava guardando no coração, algo que Deus poderia fazer no futuro, mas nós percebemos que Jacó também percebeu que os seus filhos estavam com ciúmes, mas ele não toma nenhuma atitude em relação a isso. E nesse primeiro relacionamento entre Jacó com os seus filhos, nós aprendemos algumas lições. E a primeira é que, mesmo Jacó, um homem de idade, temente a Deus, cometeu erros na formação e tratamento de seus filhos. Esse é um exemplo negativo que não deve ser seguido. Dar tratamento diferenciado para um filho e não para outro. Mas quais são as consequências dessas ações para o relacionamento de José com os seus irmãos? E nós vemos Gênesis 37, verso 4, leia junto comigo, diz: Vendo seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos eles, passaram a odiá-lo e não conseguiam falar com ele pacificamente. Eles começam a odiar José e José percebe, né? Ficou nítido que não dá para eles conversarem pacificamente. O ódio é um pecado com terríveis consequências, pois gera outros pecados. Olha o que diz Provérbios 10, verso 12. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Então nós percebemos que os irmãos sentem ódio, eles sentem ciúmes. Olha, versículo 5. E aconteceu que José teve um sonho e contou-os aos seus irmãos. Por isso passaram a odiá-lo ainda mais. E quando fala ciúmes aqui, está falando também sobre inveja. Verso 11, que nós já lemos, e seus irmãos ficaram com ciúmes. Outras traduções falam inveja. Então eles estavam odiando e sentindo inveja. A inveja, alguém disse, é a mais preciosa filha do diabo, pois segue seus passos ao frustrar o bem
e promover o mal. E nós vemos que esse ódio, esses ciúmes, essa inveja leva a outros pecados, a violência. Versículo 12, Gênesis 37 diz: então seus irmãos foram cuidar do rebanho de seu pai em Siquém. E aí no verso 13, Israel, ele manda José para ver os irmãos, onde eles estão e como que está o rebanho. E quando José chega nesse lugar, os irmãos, percebendo José chegando, eles começam a conspirar contra ele para matá-lo. Eles fazem indiferença em relação a algo de sangue que eles tinham, que era o amor fraternal. Eles não têm, falta isso. Eles querem matar José. Nós vemos maldade nisso. Mas nós percebemos também que o irmão mais velho, Rúben, ele livra José da morte. Mas a inveja dos seus irmãos chegou ao ponto onde eles pegam José, eles rasgam a sua túnica, colocam ele em uma cisterna, em um buraco, e eles vendem José como escravo. A inveja é fruto da carne, não vem de Deus, ela é pecaminosa. Assim como diz Gálatas capítulo 5, versículo 19, veja junto comigo. Gálatas 5, versículo 19 diz: as obras da carne são evidentes, a saber, imoralidade, impureza e indecência, idolatria e feitiçaria, inimizades, rivalidades e ciúmes, ira, ambição egoísta, discórdia, partidarismo e inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas, contra as quais vos previno, como já vos preveni antes. Os que as praticam não herdarão o reino de Deus. Mas você percebeu aqui, falando sobre as obras da carne, e nós vimos algumas coisas como inveja, ciúme, ira, egoísmo, partidarismo e coisas semelhantes a essa. E eram algo que os irmãos de José estavam vivendo. E isso não somente ficou no seu coração e na sua mente, mas eles agiram isso de forma real. Eles não assassinaram José com as próprias mãos, mas em seus corações, em suas mentes, eles o assassinaram. Fizeram isso em seus corações. E aí surge uma pergunta para nós. Será que alguém tem o direito de fazer o que é errado, baseando-se nos erros de seus pais ou de outras pessoas? Será que uma pessoa, por causa dos erros de seus pais ou de outras pessoas, ela pode fazer o que é errado, ela pode cometer o pecado, ela tem esse direito de fazer o mal contra o outro? Acredito que não. Por isso, o exemplo dos irmãos de José aqui é negativo e não deve ser seguido. José vendido como escravo. Talvez pensando de uma forma real aqui para nós, acabou, né? José agora vendido, e eles contam, eles armam essa cilada, eles vendem José, eles pegam sua túnica, eles colocam sangue e eles passam isso para o pai, e o pai também é enganado, e para o pai, o luto, o filho querido morreu. Mas nem tudo está perdido quando há um Deus todo-poderoso, o Deus que acrescenta. Por isso, a graça de Deus na vida familiar. Nós vamos ver alguns cenários ou alguns quadros da vida de José. O primeiro deles é José, o jovem. Gênesis 37, verso 2, fala que ele tinha apenas 17 anos e que ele era um jovem. Gênesis 37, verso 15, vai mostrar como que era a maturidade dele, quando o pai lhe deu a ordem para ele ir atrás dos irmãos. Gênesis 37, 15 diz, e aconteceu, vamos ler Gênesis 37, 15, e aconteceu que um homem encontrou José que andava perdido pelo campo, e perguntou-lhe, que procuras? Interessante que essa palavra andava perdido,
ela, em algumas versões, se você tem a sua versão aí, a Almeida Revista e Corrigida vai dizer que ele andava errado. A Almeida Revista e Atualizada vai falar que ele andava errante. A NVI fala que ele andava vagueando, andava perdido, errante, errado. Provérbios 15, 17 vai dizer assim: o que atende à instrução está na vereda da vida, mas o que rejeita a repreensão vive errando. Talvez por causa da sua pouca idade, talvez porque ele estava indo e de repente ele ficou olhando as árvores, o caminho ali meio que errante, sem um rumo, e esse homem o encontra e fala, né? O que você está procurando? E ele fala que ele está procurando os seus irmãos. Mas nós vemos que nessa fase, 17 anos, ainda jovem, o quão que eles precisam amadurecer e o quão importante a presença de pais firmes que amam o Senhor e que direcionam para um caminho. E nós vemos que José, ele era imaturo. E nós sabemos daquilo que ele estava vivendo. Ele poderia ter agido diferente em relação à túnica. Ele poderia ter falado para o pai: essa túnica vai dar problema, porque está muito chamativa, né? Mas ele aceita isso, e isso causa inveja nos seus irmãos. Ele poderia trazer notícias diferentes para o pai. Claro que sim, ele poderia até trazer as más notícias a respeito dos seus irmãos, mas ele poderia também enxergar ali algo de bom daquilo que os seus irmãos faziam. E na hora que ele conta o sonho para os seus irmãos, talvez com palavras sábias e de uma forma que pudesse não colocá-lo como superior ou algo desse tipo, ele poderia ter usado palavras, né, uma maneira diferente, mas não foi isso que aconteceu. E ele, com 17 anos, um jovem, ele necessitava do acompanhamento do seu pai, mas também dos seus irmãos, que já eram adultos, eram mais velhos. E nós também vemos que mesmo pessoas adultas, com mais idade, elas também são imaturas em algumas ações, em algumas decisões, assim como os irmãos de José, que sentiram ali ciúmes, ódio do seu irmão mais novo. Eles poderiam ter agido também de uma maneira diferente, mas não foi isso que eles fizeram. O pai poderia ter agido de uma maneira diferente, mas não foi isso que aconteceu. Mas José foi humilhado e vendido por seus irmãos. E surge uma outra pergunta para nós. Pode Deus abençoar uma pessoa imatura a recuperar-se de seus problemas? Será que ainda tem jeito na vida de José? Agora, José, o jovem, se torna José, o escravo. Gênesis 39, verso 1, diz assim: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial do faraó, capitão da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o haviam levado para lá. José agora é um escravo. Ele mora na casa de Potifar, mas o lugar onde José está parece que era o lugar onde Deus estava. Porque no verso 2 fala: mas o Senhor estava com José. E ele tornou-se próspero e passou a morar na casa do seu senhor, o egípcio. Verso 3: e o seu senhor viu que Deus estava com ele e fazia prosperar em sua mão tudo quanto ele empreendia. Deus estava com José. E isso era nítido aos olhos de Potifar. E aí, José passou a administrar a casa. Olha o versículo 4, Gênesis 39, verso 4. Por isso, José achou favor aos olhos dele, de Potifar, e tornou-se seu assessor, de modo que ele o fez mordomo da sua casa e entregou em suas mãos tudo o que possuía. Nós percebemos que agora José, o escravo, está na casa de Potifar, mas Deus estava com ele e era nítido aos olhos de Potifar, e ele o coloca agora como administrador. José, como qualquer jovem, como qualquer pessoa que está aqui, ele sofre tentações.
E o texto de Gênesis 39 vai falar que ele era bonito de porte e de rosto. Ele era um cara que chamava atenção, ele era bonitão. Mas ele era leal a Deus e também leal a Potifar. Porque Gênesis 39, verso 9, diz assim: ninguém é superior a mim nesta casa. O que está acontecendo aqui? A mulher de Potifar, percebendo que José era bonito, ela queria ter relações com ele, mas José lembra ela sobre seu marido, e ele fala: ninguém é superior a mim nesta casa, ele não me negou nada, a não ser a ti, porque és mulher dele. Como poderia eu cometer este grande mal e pecar contra Deus? Ele está falando com essa mulher que queria ter relações com ele, mas ela queria trair o marido dele. E se José tem relações com ela, seria pecado. Uma ofensa contra Deus, mas também contra Potifar. E José, ele ousa ser firme, ele ousa ser fiel a Deus e ele foge. Ele não tem relações com essa mulher, mas ela arma ali de uma forma com que José é acusado de tentar ter relações com ela. E ele, José, agora, ele percebeu algo que para nós também é uma lição. Fazer o certo nem sempre nos livra de problemas. Fazer o certo nem sempre nos livrará de problemas. Porque José foi preso injustamente. Gênesis 39, verso 20 diz assim: então o Senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados. E ali ele ficou. Mudou o cenário agora. José, o escravo, se torna José, o preso. E nesse versículo 20 que nós lemos agora, vai mostrar que ele está no cárcere, numa prisão, no lugar em que os presos do rei estavam encarcerados. Então era um lugar, era uma prisão onde os presos do rei estavam. Então haviam esse lugar onde haviam esses presos do rei e havia um outro lugar com outros presos comuns. Então esse lugar que José está é um lugar diferente. Mas o que nos chama a atenção que mesmo na prisão, Gênesis 39, verso 21, diz assim: o Senhor, porém, estava com José, estendendo sobre ele a sua bondade e dando-lhe favor aos olhos do carcereiro. Nós vemos que Deus, ele está em todos os lugares. E ele está junto com os fiéis, ele está junto com José, mesmo na prisão. E aí nós vemos que Deus estende sobre ele a sua bondade e dando-lhe favor aos olhos do carcereiro. Quem administra a prisão é o carcereiro. Mas olha o versículo 22. O carcereiro, o qual entregou nas mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E José era quem comandava tudo o que se fazia ali. Verso 23. E o carcereiro não se preocupava com coisa alguma que estava nas mãos de José, pois o Senhor estava com ele, fazendo prosperar tudo quanto ele empreendia. Você conseguiu perceber a ação de Deus? Deus está com ele, mas Deus age em favor dele. E nós vemos que José está na prisão, mas agora ele começa a administrar a prisão. E nós vemos versículo 23, que o carcereiro ele entrega tudo nas mãos de José, porque ele percebe que Deus está com ele e que ele é alguém confiável. Por isso ele não se preocupa. E nesse contexto da prisão, José ele vai interpretar o sonho do copeiro-chefe do rei. Nós não sabemos o que esse homem o que ele fez e o que os outros fizeram, mas nós sabemos que no contexto diz que José ele vai interpretar o sonho desse homem e José pede para que ele não se esqueça dele. E realmente o sonho que José interpretou era aquilo mesmo, e esse copeiro-chefe do rei, ele é liberto da prisão, ele volta a trabalhar ali junto com Faraó, mas ele se esquece de José. Aqui nós aprendemos duas questões também importantes para nós. A primeira delas
Será que Deus nos fala hoje ainda por meio de sonhos? Ou somos guiados pelo Espírito Santo usando a palavra de Deus ao orar e buscar a vontade de Deus? No Antigo Testamento, Deus comunicou-se por meio de sonhos com crentes e descrentes. Mas no Novo Testamento, tirando ali aquele relato de José que foi guiado, orientado pelo sonho, nós não temos nada escrito nos evangelhos, nem em Atos, nem nas cartas, falando que hoje nós temos que ser guiados por Deus ou esperar sonhos de Deus, mas o que nós vemos é que Deus fala hoje através do Filho e nós temos a palavra revelada, completa, suficiente para nós, para vivermos e sabermos qual é a vontade de Deus. José não tinha o que nós temos hoje, que é a palavra completa. Nós temos de Gênesis a Apocalipse. Nós sabemos o que aconteceu. Nós sabemos o que irá acontecer. E isso tudo está nas Escrituras. Nós sabemos até mesmo como conviver e viver no mundo, no trabalho, em casa, na igreja. E Deus, Ele vai suprir tudo que nós precisamos, porque está escrito na palavra. E também nós aprendemos com José que esperar faz parte da vida. Gênesis 40, versículo 23 diz: o copeiro-chefe, porém, não se lembrou de José. Pelo contrário, esqueceu-se dele. E Gênesis 41, verso 1, fala que se passaram 2 anos. Passado 2 anos inteiros, o faraó sonhou que estava em pé junto ao rio Nilo. O faraó tem um sonho, e aí o copeiro-chefe lembrou: olha, tem um cara lá na prisão, e ele interpretou corretamente o meu sonho. E aí José é lembrado. Gênesis 41, versículo 14. Então o faraó mandou chamar José e o fizeram sair rapidamente da prisão. Ele se barbeou, mudou de roupa e se apresentou ao faraó. Verso 15. E o faraó disse a José: tive um sonho, e não há quem o interprete. Porém, ouvi dizer que, quando ouves contar um sonho, podes interpretá-lo. Versículo 16. José lhe respondeu: isso não está em mim. Deus é quem dará uma resposta de paz ao faraó. Você percebeu uma diferença em José? Com 17 anos, ele tem 2 sonhos, ele faz questão de contar para os irmãos. Isso deixa os irmãos com ciúmes, com ódio. Mas aqui não. Aqui ele é humilde. E ele fala: não está em mim. Deus é quem dará uma resposta de paz ao faraó. E nós vemos maturidade quando nós diminuímos e quando nós damos glórias a Deus. E é isso que ele faz. Humildade e discernimento, dando honras e glórias a Deus. José interpreta o sonho do faraó, revelando lá sobre as 7 vacas ali gordas, fortes, e também o que significava as 7 vacas magras ali. Então, 7 anos de fartura e 7 anos ali de seca, de fome. E José conta isso a Faraó. E aí ele dá um conselho para Faraó, falando: olha, coloca um administrador sobre toda a terra do Egito, para que nos 7 anos de fartura possa se juntar mantimentos, para que nos 7 anos de fome possa se ter com o que suprir, a providência. E é interessante porque Faraó, ele vai Gênesis 41, se você puder ir lá junto comigo, Gênesis capítulo 41. Versículo 37 fala: esse conselho foi bom aos olhos do faraó e aos olhos de todos os seus subordinados. Então o faraó perguntou aos seus subordinados: poderíamos achar um homem como este, em quem esteja o Espírito de Deus? Depois o faraó disse a José: visto que Deus te revelou tudo isso, ninguém há que tenha discernimento e sabedoria como tu. Comandarás a minha casa, e todo o meu povo se governará por tua ordem. Somente no trono serei maior que tu.
E o faraó disse mais a José: eu te coloco no comando de toda a terra do Egito. Então nós vemos agora José, muda-se o cenário. José o jovem, José o escravo, José o preso, e agora faraó coloca José como o governador, o segundo maior em todo o império. Somente o faraó ali em primeiro, mas depois José. E ele percebeu isso porque o sonho foi revelado e ele percebeu que Deus estava com ele. E aí a pergunta, né? Quem poderá fazer esse serviço de administrar alguém onde o Espírito de Deus habita? José. Deus estava com ele. O último cenário, José, o governador do Egito, segundo maior no Egito. E aí agora nós vemos José não mais com 17 anos, mas com 30 anos. Gênesis 41, versículo 45 diz: o faraó deu a José o nome de Zafinate Paneia, e por mulher Azenate, filha de Potifera, sacerdote de On. Depois disso, José viajou por toda a terra do Egito. Então, 13 anos se passaram, e José, agora, com 30 anos, 37 anos, versículo 46, José era da idade de 30 anos quando se apresentou ao faraó, rei do Egito, né? 30 anos, e José saiu da presença do faraó e foi percorrer toda a terra do Egito, e nesse meio tempo ele ganha uma família, ele ganha um novo nome, mas ele também agora tem uma nova família, uma família agora primária, com esposa e com filhos. Versículos 50 até o 52 vai falar sobre o nascimento dos seus 2 filhos. Gênesis 41, versículo 53, então se acabaram os 7 anos de fartura que houve na terra do Egito, e agora nós temos José com 37 anos. Com 30 anos ele se apresenta ao faraó para percorrer todo o Egito, e agora acabaram 7 anos, 37 anos. Gênesis 41, versículo 57, também vinha ao Egito gente de todas as terras para comprar de José, porque a fome prevalecia em todas as terras. Não era somente no Egito, mas em todas as terras. E isso vai chegar até a família de José, que se apresentam diante dele. Vinha gente de todo lugar, inclusive a família de José. Nós temos José, o governador do Egito, e no contexto, lendo Gênesis capítulo 45, verso 1, José não conseguia mais conter-se diante de todos os presentes. Os irmãos de José vão ao Egito para ter o alimento, e aí Gênesis 42, você vai indo, lendo, você vai ver que ele percebe quem são seus irmãos, mas ali ele manda chamar, ele se lembra de Benjamim, o seu irmão mais novo, e ele faz de uma maneira onde os seus irmãos têm que voltar para o Egito. Mas chega um momento onde ele não consegue mais se conter, Gênesis 45, verso 1, e ele, diante de todos os presentes, então falou em alta voz, verso 1, fazei com que todos saiam da minha presença, né, os servos ali, as pessoas, e ninguém ficou com ele quando se revelou a seus irmãos, ficou somente José e seus irmãos. Verso 2, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, bem como a casa do faraó, foi um choro muito alto. Verso 3, então José disse a seus irmãos, eu sou José, meu pai ainda vive? E seus irmãos não conseguiam responder-lhe, pois estavam perplexos diante dele. Já se faziam muitos anos. Verso 4, e José disse mais a seus irmãos, aproximai-vos. E eles se aproximaram. Então prosseguiu, eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Já imaginou essa situação? José, aquele que havia sido vendido, maltratado, humilhado, vendido como escravo, agora está diante dos seus irmãos e ele manda os seus irmãos se aproximarem. Eu sou José, que vocês venderam para o Egito. O que você faria? Ou, se fosse num seriado e você pudesse apertar a tecla
sobre matá-los ou perdoá-los. Qual tecla você apertaria? Mas nós temos algo a aprender também com José nessa fase da vida dele. José reconhece que seu sofrimento era parte do plano de Deus. Olha Gênesis 45, verso 5. Agora não vos entristeçais. Ele fala isso aos seus irmãos. Ele sentiu que os seus irmãos ali ficaram tristes, perplexos. Nem guardeis remorso por me terdes vendido para cá, pois foi para preservar vidas que Deus me enviou adiante de vós. Ele percebe que o sofrimento que ele passou, toda a sua história de vida como escravo, como preso, mas agora como governador, que tudo isso estava no plano de Deus. E ao ponto que José reencontra seu pai, Jacó. E aí, Jacó e sua família vão para o Egito e eles começam a viver lá junto com José. Mas chega um tempo, já na sua velhice, que Jacó morre. E os irmãos de José pensam que José irá matá-los. José só não nos matou porque o nosso pai era vivo, mas agora que o nosso pai morreu, ele vai nos matar. Ele com certeza se lembra que nós o maltratamos, que nós odiávamos ele, que nós rasgamos sua túnica, que jogamos ele num buraco e vendemos ele como escravo. Com certeza ele se lembra e vai nos matar. Mas leia comigo Gênesis 50, por favor. Último capítulo de Gênesis, Gênesis 50, versículo 15. José, junto com seus irmãos, quando os irmãos de José viram que seu pai estava morto, disseram: e se José nos odiar e nos retribuir todo o mal que lhe fizemos? Então mandaram dizer a José: teu pai, antes de morrer, nos ordenou, assim direis a José: perdoa a transgressão de teus irmãos e o pecado deles, porque te fizeram mal. Agora rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou enquanto lhe falavam. Depois disso, seus irmãos também foram, prostraram-se diante dele e disseram: seremos teus escravos. Verso 19, José lhe respondeu: não temais, por acaso estou no lugar de Deus? Certamente planejaste o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem, para fazer o que se vê neste dia, ou seja, conservar muita gente com vida. Agora não temais, sustentarei a vós e a vossos filhinhos. Assim ele os consolou e lhes falou ao coração. Nós vemos que José, ele aperta a tecla de perdoar. Os irmãos achavam que José ele ia retribuir o mal que eles fizeram, mas nós vimos que não foi isso que aconteceu. E ele pagou o mal com o bem. Nós vemos que o sonho de José, aquele onde ele estava ali, e os seus irmãos, os seus pais, abaixo dele, era o plano de Deus para conservar em vida a própria família. E não somente da família, mas de muitas pessoas que foram até o Egito para ter ali o alimento. Mas nós vemos que José, ele diz no verso 20, certamente planejaste o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem. A Bíblia diz em Romanos 8, 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. José amava a Deus e tudo cooperou para o bem dele. E nós vemos que José perdoa seus irmãos. Então nós vimos um pouco sobre a vida de José. Mas eu peço para que você possa ler Gênesis. E se você quer conhecer um pouquinho mais sobre José, leia ali capítulo 37 e vá até capítulo 50. Nós lemos aqui alguns versículos para conhecer um pouquinho mais sobre essa história.
mas nós vimos um Deus que acrescenta. Deus usou a vida de José para multiplicar, para acrescentar a providência, mas também o perdão. Algumas aplicações para encerrar o nosso tempo. A primeira aplicação para as nossas vidas, diante da vida de José, dos seus irmãos, reconheça a soberania de Deus. Quando eu digo soberania, não somente que Deus está no controle, mas significa que Deus, Ele vai fazer, Ele decretou ações e que irão acontecer. Irão acontecer coisas nas nossas vidas onde Deus não vai nos perguntar nada. Elas irão acontecer, mas elas estão sob o soberano decreto de Deus. Deus tem o controle de todas as coisas. Há um plano maior diante dessa história que nós vimos hoje. E o motivo de Deus preservar e cuidar de José e de toda a sua família é que através dessa família, onde Deus chamou Abraão, depois o seu filho Isaac, e o filho de Isaac, Jacó, e de Jacó, José, é que dessa família viria uma nação, a nação de Israel, e dessa nação nasceria o Messias, o ungido, o Cristo, Jesus Cristo. E através de Jesus, através do descendente de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Através de Jesus, todas as famílias da terra são abençoadas, porque o homem nasce pecador e ele nasce indo para um lugar, para longe de Deus, um lugar chamado inferno. Um lugar onde o verme não morre, onde o fogo não se apaga. Mas o plano de Deus, o plano perfeito, foi enviar o seu único filho, Jesus Cristo. E ele vem a essa terra, e um nascimento sobrenatural, Maria, que era judia, José, judeu, da nação de Israel, nasce Jesus, o Deus encarnado. E ele viveu uma vida perfeita, sem pecado, e ele foi até a cruz, e na cruz ele pagou o preço do meu e do seu pecado. E a Bíblia fala que o sacrifício, a oferta de Jesus na cruz foi suficiente. Deus aceitou essa oferta. Jesus pagou o preço da condenação no meu e no seu lugar. Ele morreu. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E a Bíblia fala que qualquer pessoa que invocar o nome do Senhor será salva. Assim como um dia eu me arrependi dos meus pecados e recebi Jesus como meu único e suficiente Salvador. Você já se arrependeu e creu em Cristo como o único e suficiente Salvador? Mas você percebeu como que Deus agiu através da vida de José para preservar José, a família de José? Havia algo maior acontecendo. A história de Deus. E nós fazemos parte dessa história. Nada acontece por acaso. Nós não cremos em sorte, mas nós cremos em um Deus soberano que está agindo na história. E nós percebemos que a soberania de Deus, aquilo que Deus vai agir no seu propósito, o sofrimento faz parte. O sofrimento fez parte da vida de José. Mas aquilo deixou José mais forte. José amadureceu e ele estava ali no lugar certo, onde Deus o preparou. Mas o sofrimento faz parte do amadurecimento. O sofrimento faz parte da história humana. O sofrimento faz parte da vida cristã. Mas o sofrimento não significa que Deus nos abandonou. Não significa que Deus não nos ama. Porque o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, veio a esse mundo e ele sofreu. E ele morreu. Mas ele ressuscitou. Então reconheça a soberania de Deus na sua vida. Coisas que você tem passado, coisas que você tem vivido que não está no seu controle. E nós percebemos que nunca esteve no nosso controle, mas está no controle
de Deus, na sua soberania. Daí vem a segunda aplicação. Confie na providência de Deus. Deus vai providenciar, Deus tem providenciado para todos os fiéis. Desde o começo, nós vimos na vida de José. Deus providenciou, Deus cuidou, e Deus também vai cuidar da sua vida. José era um jovem trabalhador, né? Lembra? Ele cuidava dos rebanhos e auxiliava os seus irmãos. Ele nunca imaginaria que ele iria passar por tudo aquilo, mas Deus estava com ele. E nós vimos isso quando ele estava como escravo na casa de Potifar. Deus estava com ele. E Potifar percebeu que Deus estava com ele. E Deus abençoou, e ali ele se tornou o administrador da casa. Quando José foi preso, na prisão, Deus também estava com ele. E Deus agiu ali no coração do carcereiro, e José se tornou o administrador do cárcere, da cadeia. E nós vimos, Deus estava com ele, Deus estava agindo através dele. José era alguém confiável. Potifar percebeu isso, e o carcereiro também. Mas nós vimos que na presença do faraó, ele demonstrou humildade, e Deus usou a vida dele, e ele se torna o governador do Egito segundo, apenas abaixo de faraó. Deus estava com ele, ao ponto que faraó, junto com os seus conselheiros, falou: aonde que nós vamos encontrar o homem em que o Espírito de Deus habita para administrar alguém confiável, alguém usado por Deus? E eles olham para José: és tu o novo governador? Mas nós vemos a providência de Deus na vida de José. Deus providenciou o suprimento para a família de José, seu pai e seus irmãos que fizeram mal contra ele. Mas o plano de Deus foi colocar José numa posição que ele fosse abençoado e que ele abençoasse a sua própria família e também pessoas de todas as nações. Então nós vimos agora na vida de José que Deus é o Deus da providência. Ele providencia tudo aquilo que nós precisamos para viver. E nós vimos que ele fez isso com José. E ele deu até mesmo mais do que aquilo que ele merecia. Deus deu uma família para ele, Deus deu filho para eles. Ele conseguiu rever o pai de novo. Ele com os seus irmãos, ele liberou o perdão. E aquilo fez bem para ele, mas fez bem para os seus irmãos também. Você consegue ver a providência de Deus agindo na vida de José? Deus também age assim na nossa vida. Deus tem providenciado e vai providenciar tudo para a honra e glória dele. Deus estava com José. José estava com Deus e todo mundo percebeu. E você? Você está com Deus? As pessoas percebem isso? José andou com Deus. Ele confiou na providência de Deus. E nós percebemos, e nós não vimos José reclamar. Então, ao invés de reclamar, confie. Terceira aplicação: cresça tomando decisões baseadas na palavra de Deus. Por que crescer? Porque acrescentar é necessário. José tinha apenas 17 anos, ele era imaturo, mas Deus foi o colocando em situações onde ele teria que tomar decisões. E ele ousou ser fiel a Deus. Ele teve a oportunidade de reclamar, ele não reclamou. Ele teve a oportunidade de ter relações com a mulher de Potifar, ninguém iria saber, mas ele decidiu obedecer a Deus. Tomar decisões. Na cadeia, ele poderia reclamar, mas ali ele viu uma oportunidade porque Deus abriu as portas e ele foi. Uma decisão também de fazer a vontade de Deus, mas é uma decisão também em trabalhar. E nós vimos que José, ele poderia ser imaturo, mas ele amadureceu. Mas mesmo com 17 anos, nós vemos que ele não fugia do trabalho. Tomar a decisão de trabalhar, porque o trabalho dignifica o homem e dá glórias a Deus. Mas diariamente nós estamos tomando decisões e às vezes nós estamos em situações difíceis, estamos em lugares difíceis, mas você viu que Deus estava com
José, e Deus abria as portas, Deus usou a vida de José, Deus também pode usar a sua vida. Que você seja usado por Deus, mas que você seja fiel a Ele. Tome decisões baseadas na palavra, que vão trazer honras e glórias a esse Deus. Última aplicação: viva a graça de Deus todos os dias. Você consegue perceber o favor de Deus para a família de José? Você consegue perceber o favor de Deus na vida de José, no seu trabalho, nas situações onde ele estava? O favor de Deus é um favor que ninguém merece. É um favor imerecido. Ninguém merece. Mas Deus quis nos abençoar com a sua graça. E a graça de Deus é a graça que salva. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. Não vem das obras, não vem daquilo que nós fazemos, para que ninguém se glorie ou se orgulhe. A graça de Deus salva o pecador, mas é por meio da fé. Viva a graça de Deus. Se você já foi ali chamado, alcançado pela graça de Deus, viva essa graça. Dê glórias a Deus. Viva de uma maneira onde vai trazer honras e glórias a Ele. Viva cada segundo, cada momento para Deus, lembrando do favor dEle. Mas se você está aqui nessa noite e você ainda não está vivendo essa graça, eu convido você. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, pelo fato de Cristo ter morrido na cruz. Creia no sacrifício do Senhor Jesus e viva a graça, o favor de Deus, para que você tenha um relacionamento com Deus. José tinha um relacionamento com Deus, ele andava com Deus e Deus estava com ele. Mas não somente para a nossa vida aqui, mas para toda a eternidade. O tempo que nós passamos aqui é passageiro, mas a eternidade não acaba e não acabará. E aonde você vai passar a sua eternidade? Junto com Deus ou longe de Deus? Uma decisão sábia que deve tomar. Mas nós vemos a graça de Deus agindo na vida de José. E nós vemos a graça de Deus agindo nas nossas vidas hoje. Então, independente do lugar onde você esteja, José estava em lugares ruins, né? Saiu de um buraco, se tornou escravo no Egito, foi preso, Deus estava com ele. Não importa o lugar onde você esteja, Deus estará com você. Vamos orar? Querido Pai, nós agradecemos ao Senhor, porque o Senhor é o Deus que intervém, o Senhor é o Deus que tem tudo planejado, o Senhor é o Deus soberano, que tem tudo decretado, tudo perfeito. Nos ajuda, Deus, com a Tua graça, com a Tua bondade, com a Tua misericórdia. Nós somos necessitados do Senhor. Nos ajuda a amadurecer na fé, para que possamos, ó Deus, reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos. Saber que independente do lugar onde nós estamos, com as pessoas que nós estamos, nos ajuda a sermos fiéis. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Nos ajuda, Deus, a reconhecer a Tua graça, a viver pela graça. Que o Senhor use as nossas vidas. Que o Senhor acrescente através das nossas vidas. Assim como o Senhor usou José para ser uma bênção, usa as nossas vidas para sermos uma bênção. Eu oro agradecido em nome do Senhor Jesus. Amém. Reflita essa semana sobre essa mensagem, sobre a vida de José. Reúna a família. Leia essas passagens sobre Gênesis 37 até 50. E que Deus abençoe a sua vida, a sua família. E que Deus continue nos abençoando. Somos necessitados das bênçãos de Deus. Mas na medida que Deus nos abençoe,
nos abençoa, que possamos abençoar o próximo. Deus abençoe e te dê uma ótima semana. Até a próxima.